Amados, abra sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, os convido para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Josué. Irmãos, nós estamos hoje na primeira noite e eu prometo não cansá-los. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus, porque o tema é muito sugestivo. Capítulo 3, versículo de número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Irmãos, é uma noite muito importante para nós. Estamos numa noite de alegria, porque estamos em festa. E olhando para a igreja, vem no meu coração pensar na santidade em dois tempos, em duas épocas importantes. A primeira época é esta, é a igreja da antiga aliança. Ela tem um amanhã, e o Senhor a alertou para o dia seguinte. Essa igreja da antiga aliança está viajando para Canaã, e ela esperava o amanhã, ela esperava o Canaã. A igreja do arrebatamento é o tema de 1 Tessalonicenses. Agora Paulo está exortando a igreja na mesma viagem. Agora não mais uma viagem para Canaã terrena, mas agora preparando a igreja para a Jerusalém celestial. Eu estava pensando hoje, vi uma ilustração e me chamou a atenção. Essa ilustração que deve estar aqui, essa ilustração está ali, mas era melhor ficar aqui, senão o pessoal que está aqui não vai ver. Para simplificar, é uma carruagem. Eu estava analisando agora à tarde essa carruagem, se a mídia puder nos ajudar, se for possível colocar aqui. Irmão, essa carruagem que você vai ver aí na tela, a carruagem é o corpo. O passageiro da carruagem é a alma. O cocheiro que cuida, que está dirigindo essa carruagem, é a mente. E os cavalos dessa carruagem são as emoções. Então, a carruagem é o corpo. O passageiro ali dentro é a alma. O cocheiro é a mente e os cavalos são as emoções. Pastor, mas não dá para você ter santidade se você não trabalhar no corpo, no espírito, alma e corpo. Vocês querem ver? Nós temos aqui pelo menos 2 médicos, por favor. Fiquem em pé aí. Por favor. A Emily e o Igor são médicos. Eles estão estudando, fizeram faculdade, formaram médico para cuidar do quê? Obrigado. Para cuidar do corpo. Então, eles são o mecânico da carruagem, eles cuidam do corpo. O corpo é a bainha da alma. Se ela é a bainha, é como se você pegasse uma faca e colocasse na bainha. O corpo é a alma que está dentro desta carruagem. O dirigente dessa carruagem, o cocheiro, é a mente. E o cavalo, os cavalos são as emoções. Vocês querem ver? As irmãs que trabalham na terapia, terapeutas aqui, tem a Neta, a Deise. Fiquem bem, por favor, os que trabalham com a alma, trabalham com a emoção. Tem mais algum psicólogo aí? Alguém que trabalha ali? Ali está, ali, olha lá o João Luca. Esses aí são exatamente, eles trabalham com as emoções. Eles trabalham com as emoções. Muito obrigado. Porém, existe um terceiro médico, um terceiro trabalhador na área da saúde, elas na saúde física, vocês na saúde emocional, e nós aqui ficar em pé.
Nós somos aquele que trabalhamos no espiritual. Irmãos amados, quando eu olho para isso, exatamente quando, até mais a nossa nutricionista ali, está me devendo há tempo, um jeito, um remédio, uma comida para mim comer, para mim não ficar velho, muito velho, mas tá. Irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, aqui Paulo está dizendo, qual é o tema mesmo, gente? Não, o tema, como é que é o versículo? Sim, o versículo, como que é? Eu sei que é 1 Tessalonicenses 5:23, mas o que diz? O que diz o versículo, queridos? O mesmo Deus de paz vos santifica. Santificar quer dizer separar do pecado. É Ele. Não adianta você procurar nas drogas, procurar no sexo, procurar na miséria. Aí não. Quem separa o pecado da santidade de Deus é o Deus de paz. Não adianta você vir dizer para mim que você é santo, se nem paz você tem. Então o mesmo Deus de paz vos santifica. Tiraram a minha carruagem daqui. Espírito, alma e corpo. Irmão, note vocês que precisa 3 médicos para trabalhar. Precisa o médico da alma, o médico do corpo e o médico do espírito para trabalhar o corpo humano. E quando eu olho para a palavra, e eu quero exemplificar isso com a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha enfermidade emocional. Ela não podia viver em família. Ela era chamada de imunda. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia ser tocada. Ela era doente emocional. Precisaria da neta, da Deise, da Ana, para cuidar dessa mulher no que tange a sua saúde emocional. Mas ela precisava da Emily com o Igor, porque ela também sofria de uma hemorragia. Ela era doente física. Mas ela precisava de nós também, porque ela era doente espiritual. Então, para curar a mulher hemorrágica, eu teria que ir, eu, João, Deise, Neta, Ana, Emily, e para lá cuidar de uma mulher só. Aí o Deus de paz se apresenta. Aí o Deus de paz se apresenta. Ela é imunda, ela fede, ela não tem família, ela é doente espiritual, ela é doente emocional, e ela agora chega no Deus de paz. E ela não pode chegar por frente porque ela não é santa. Ela é hemorrágica, ela é imunda, ela não conhece santidade, então não podia chegar de frente. Ela chega por trás e toca no Deus de paz. E aí o que o Deus de paz faz, igreja? E o Deus de paz vos santifica. Aí o mesmo Deus de paz, quando ela toca, ela é curada. Primeiro, a doença física é curada. O médico Jesus curou-a. Agora ela ainda está com problema espiritual e problema emocional. Aí Jesus disse: filha, a tua fé, ela não tinha nome, ela era imunda. Ela não tinha, ninguém chamava por nome. Agora ela olha assim: meu Deus, ele me chamou de filha. O Deus de paz devolve a paz para ela agora. Agora quando ela tem paz, ele me chamou de filha. Ele não me chamou de imunda. Ele não ligou que eu toquei nele. Agora ela está espiritualmente curada. Agora ele diz: vai em paz. É assim ou não? Foi isso ou não, Ana? Foi isso que Jesus disse a ela? Não. Vai em resolver o problema. Você não veio no culto porque o coral, o conjunto canta bonito. Você não veio aqui para ouvir o pastor Sali pregar. Vocês já estão cansados de me ouvir pregar.
Vocês não vieram porque o pastor João vai ter uma palavra. Vocês só vieram por causa de uma coisa. O Deus de paz disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E quando o Deus de paz entrou na minha vida, eu precisaria essa noite para curar a mulher hemorrágica, precisaria de um psicólogo, precisaria de um médico e precisaria de um pastor. Aí Jesus chega: Salles, pode sair. Emily, Igor, pode sair. Desimara, saia da reta. Ana, fica de lado, porque eu sou de Deus, eu sou Deus de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E quando tem paz, tem glória, tem aleluia, porque tem culto. Tem culto que as pessoas pulam, as pessoas dão glória, as pessoas até caem no espírito, mas não tem paz. É tudo balela, porque na segunda-feira está do mesmo jeito. E eu venho falar de uma santidade que não é para domingo. Eu estou falando de uma santidade que é para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E na feira, na faculdade, no trabalho, você é santo. Se você vive criando problema na empresa, se você chega atrasado na empresa, se você cambura lugar, se você briga por salário, não venha falar para mim que o Deus de paz te encheu, não. Se você vive uma vida na igreja, não tem paz, você é insociável onde você chega, não vem falar desse Deus de paz. Porque aí eu olho para a carruagem, o corpo é a carruagem, e a carruagem está seguindo, a alma sou eu lá dentro da carruagem. E o cocheiro, que são a mente, está cuidando. Aí de repente, Lena, o cocheiro perdeu, está indeciso. O que ele perdeu? Ele, a mente, ele está indeciso. O que está acontecendo com o passageiro lá dentro da carruagem? Ele dormiu. E aí a mente, que é o cocheiro, está indeciso. Aí as emoções, que são os cavalos, ele vai te levar para o buraco. As emoções vai te levar para a sarjeta. E o que está matando hoje a igreja do Senhor é os problemas, as emoções afloradas. As pessoas, tanto é que aumentando cada dia, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não sou contra, tem que ter. E você precisa sim, se precisar. Porque, irmão, nós perdemos a alma, o corpo está doente, a alma dormiu, a mente, as emoções, agora elas afluíram e a mente não controla. A igreja perdeu. Muitos crentes perderam aquele prazer. Eu vou na igreja porque a glória de Deus me invade. Eu vou na igreja porque não importa se é quarta, se é sexta, eu sinto a presença de Deus. A carruagem está controlada, a alma está alegre. Aí o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? A alma está abatida, a mente está confusa. O cocheiro que está conduzindo não sabe o que fazer. Os cavalos não têm comando. E aí a carruagem vai para o buraco. Mas a igreja onde tem paz não vai para o buraco. Porque o que guia a igreja chama Jesus Cristo Nazareno. Ele é que cuida da igreja. Então voltamos para entender. O deserto já está para trás. O Egito já ficou para trás. E a esperança, pastor? Nós vamos para onde? A esperança da antiga aliança? Nós estamos indo para onde? Para Canaã. O que tem lá em Canaã? A notícia que chegou para nós. Aí para visitar Canaã, para ver lá a terra, foram 12. Né? Foi 12. E quando chegaram, viram cacho de uva grande.
meu Deus, leite, mel. Aí os 12 voltaram. E quando chegam os 12, os primeiros que se apresentam, Juliana, são 10. Olha, Moisés, a terra é boa. Realmente o cacho de uva precisa 2 homens. Lá tem leite e mel, mas lá tem gigante. E nós perto dele, nós somos como gafanhotos, formiga como queira. Os 10 negativos, os pessimistas. Ah, pastor, não adianta fazer, já tentamos fazer aqui na igreja, não funcionou. E pastor, esse trabalho que o senhor quer fazer unificado, não é os 10 pessimistas. Eles não vê a vitória, porque eles não têm paz. E se eles não têm paz, o corpo está doentio. Se eles não têm paz, eles não vê vitória. É os 10. Aí chega 2, Caleb e Josué. Moisés, lá tem gigante. Os homens lá é forte. Mas nós vamos mostrar para ele o que é que um gafanhoto faz. É isso que você tem que acordar. Gente, para eles, nós éramos como gafanhoto. Irmão, põe um gafanhoto numa roça de soja, sei lá de quê. Solta os gafanhotos lá. Ele vai destruir tudo. Ele diz, não, eles podem ser grandes, mas não é 2. Eles são gigantes. Como diz Ezequias, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Aí, irmãos, eu tenho que ver isso pela fé. O Senhor dizendo, eu sou o Deus de paz. Pode ir lá, eles vão ficar pequenos diante de você. E agora ele diz, aí o Senhor, o Deus de paz, santificou, pacificou. E agora Josué, vem cá. Josué, amanhã vocês vão ter uma grande conquista. Mas hoje o Jordão vai ser, vocês vão atravessar. O Jordão são os obstáculos. O Jordão é aquilo que traz para o corpo. Aquelas coisas que o corpo vai ficando doentio. Irmão, tanta coisa. As comidas, os alimentos, a nossa mente pulverizada por isso aqui. É uma série de informação. E agora o Senhor diz, Josué, tem um detalhe. Me ajuda aí. Santificai-vos. Por quê? Amanhã. O que me trouxe aqui hoje, neta, é o amanhã. Porque Paulo está dizendo, fiquem tranquilos. Por que Paulo está falando, pastor Paulo? Porque Tessalônica estava de cabeça para baixo. A igreja estava sendo perseguida. E nós não estamos. Hoje mesmo, vocês devem estar vendo aí uma PL, não sei que número aí, que se for votar essa PL, nós não podemos mais falar. Eu não posso fazer casamento e dizer, vós mulheres, sede submissa ao vosso marido. Eu vou sair preso, o padre vai sair preso. É perseguição e está trazendo medo. Tudo que nós vamos fazer é homofobia, é misoginia. Tudo que nós vamos fazer, nós estamos com medo. Porque o Jordão é muito grande. E nós estamos sendo perseguidos e vamos ser perseguidos. E agora, a igreja de Tessalônica estava assim, perdida. Porque os judaizantes estavam perseguindo. Aí, Paulo vai dizer para eles o seguinte, fiquem tranquilos. Porque o Deus de paz vos santifica. Aí Paulo poderia dizer e parar. Paulo disse, não. Espírito, alma e corpo. Eu posso chegar aqui saudável, eu posso chegar aqui bem arrumado, perfumado, mas se eu não tiver paz, o meu espírito está doente, o meu espírito está dentro de um corpo doente. Portanto, essa noite nós sairemos daqui crendo que o Deus de paz nos santifica. Corpo, alma, espírito, corpo e alma, mente limpa, mente sã em corpo sã. Eu vou saber que eu vou aprender. O que eu vou fazer, pastor? É louvar. Quando vocês louvavam, nota vocês, quando as meninas cantavam, você vai sentindo aquela paz. E é o Deus de paz está dizendo, olha, funk não traz paz, lambada não traz paz, forró não traz paz, música não sei das quantas não traz paz, esse oba-oba dessas baladas não traz paz, mas eu sou o Deus de paz. E voltando à antiga aliança, quando o Senhor diz, Josué, santificai-vos, porque amanhã
eu farei maravilha no meio de vós. Irmão, nós começamos, semana passada, nós iniciaríamos terça-feira, um mês falando sobre escatologia. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, tribunal de Cristo, mas Deus, comecei a ver o que nós estamos passando. A Lorena está na terceira ou quarta cirurgia, voltar para o médico, e a solução, não tem solução para a Lorena, se falava de abri-la novamente. A Patrícia do Didi está também precisando muito, tá? Irmãos, está esperando o momento de até começar a fazer uma quimioterapia. E outros casos, a filha da menina da Tainá, aí mudou tudo. Aí, Helena, uma noite que eu estava orando, Deus colocou uma paz. Põe a igreja para orar. Mas nós íamos orar essa semana, que é de segunda a sexta, que é a semana da ceia. E o Senhor falou comigo, tempo indeterminado, meu servo. E segunda-feira nós começamos a oração. E Deus também mudou meu plano. Não vou falar esse mês sobre arrebatamento. Como é que eu vou falar de arrebatamento com uma igreja doente? Como é que eu vou falar sobre um céu se você nem aqui não está sabendo viver direito? Aí nós entramos agora a falar sobre o julho do milagre. E agora nós estamos falando sobre oração, jejum e consagração. O que aconteceu na segunda-feira? A mãe da Tainá, que o médico não achava, menina novinha, não sei quantos meses. O médico não achava doença, achava que era pneumonia, remédio não adiantava. Quando chegou na terça-feira, chegou a notícia. A médica entrou no quarto e disse, mãe, o que houve? A sua menina não tem mais nada, não tem sintoma, não tem sequela, não tem nada, vai embora para casa. O Deus de paz vos santifica. Quando chega ontem, nós estamos orando, é claro. Eu sou o pastor da igreja, eu tenho que estar. Eu estou lá na oração. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Quando chega ontem, a notícia da Lorena. O médico disse que não precisa, o PCA aumentou, mas foi consequência não sei do que eu não entendo, e ela não precisa ficar no hospital, e agora com os antibióticos já resolve o problema. Eu estou falando de um Deus que quer fazer movimento em nosso meio. Eu estou falando de um Deus para você que não, a oração não tem mais valor, nada tem mais valor, porque nós estamos vivendo uma vida, irmão, de tudo fácil. Agora, o Senhor chama Josué e diz, santificai-vos. Josué dá ordem. Nenhum homem se aproxima, essa noite nenhum homem toca na sua esposa. Essa noite é noite de santificação. E aí a santificação tomou conta do acampamento. E aí o Senhor disse, amanhã eu vou fazer maravilha. Então a igreja da antiga aliança esperava o amanhã. E eu também estou esperando o amanhã? Não, estou esperando daqui a pouquinho o arrebatamento da igreja. E naquela noite o homem não toca em mulher. O Jordão, irmão, era mês de maio. A região era Zaretã e era alagada por causa do inverno terrível da região. O Jordão tinha 11 metros de altura. 11 metros, essa parede deve ter 7 metros, não sei. Mas 11 metros de altura era o Jordão. E o Jordão estava transbordando. Não tinha jeito de atravessar. Mas naquela noite, no dia seguinte, os sacerdotes pegaram a arca. Ficaram 1000 metros longe do povo. Tal era a santidade que Deus queria. 1000 metros de distância o povo da arca. E quando o sacerdote vai para o Jordão está transbordando, mas o Senhor está dizendo, eu farei maravilha no meio de vós. Eu farei maravilha no meio de vós. Eu estou pregando essa noite porque o seu Jordão está muito fundo. Jordão do casamento, o Jordão do seu trabalho, o Jordão financeiro. Mas, irmão, o Jordão não é o nosso limite. O nosso limite é Canaã. O meu limite não é essas lutas que eu estou passando. O meu limite é ser arrebatado com a igreja. E o Deus de paz o santifica, espírito, corpo e alma.
E naquele dia, o Jordão está transbordando, mas Deus tinha tido a promessa, Deus tinha feito a promessa, e ao sacerdote tocar a planta dos pés nas águas, o Jordão se abre. 30 metros para cima, 30 quilômetros, para cima da onde eles estavam, o Jordão para uma parede. E agora o povo atravessa a pé enxuto, porque o Jordão não é limite. A doença não é limite. A problema financeiro não é limite. O que o diabo quer fazer no seu casamento não é limite. Porque eu estou falando de um Deus que diz, eu sou o Deus de paz. E eu te santifico. Eu santifico espírito, corpo e alma. A sua carruagem não vai tombar. Os cavalos, as emoções vão ser curadas. A mente vai ser transformada. A alma vai transbordar de alegria e o corpo vai ser curado para a glória do nome santo do Senhor. O Jordão abre, eles vencem o limite, depois vem as muralhas, não é isso que eu quero. E eu volto para concluir a mensagem que eu tenho no coração. Eu volto para Tessalonicenses. Quando o povo agora acorda para aquela palavra, Paulo está dizendo, o Deus de paz vos santifique, vai te separar vocês, o pecado não vai ter domínio sobre vocês, ele vai santificar vocês. Não basta santificar o Espírito, esse Espírito aqui, querida igreja, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem, é um Espírito com E minúsculo. Irmão, quando eu estava mostrando a carruagem, antes da pessoa aceitar Jesus como Salvador, o que está vivendo ela é corpo e alma. Ela ainda não tem, o espírito está dormindo, o espírito não tem contato. E exatamente pode notar que o homem natural, ele não olha para cima, as coisas dele é tudo na horizontal, porque o corpo que comunica com o mundo e a alma que é o intelecto, nossas emoções. Aí quando ele vem no culto e você convida ele para vir para a igreja, está acabando isso também, que ninguém mais traz ninguém para a casa do Senhor. Aí quando o pastor João diz, tem alguém para Jesus? Quando ele levanta a mão, ele passa a olhar para cima, aí o Espírito é despertado agora. O Espírito do homem comunica com o Espírito de Deus. E agora começa paz no corpo, paz na alma, paz no Espírito. E aí nós começamos a viver essa tricotomia. Assim como o corpo humano, assim como na biologia, é cabeça, tronco e membro, no mundo espiritual é espírito, corpo e alma. E este trio, esta coisa linda é o que vai ser tocado agora. O seu corpo não pode conviver com as misérias do mundo. A pessoa que tem uma prática do adultério, ela não pode ter o Deus de paz santificando ela. A pessoa que tem a mente poluída, para ela só quer a desgraça dos outros, ela não pode ter o Deus de paz. Mas quando você entende e ele chega, espírito, corpo e alma, para a vinda do Senhor. Porque para Josué era o dia seguinte, o Jordão abriria. Mas para a igreja, o nosso dia seguinte é o arrebatamento da igreja. Coloquemos em pé, meus irmãos, e que Deus possa abençoá-lo. Pensa, levar para casa e pensa nessa carruagem. A carruagem é o corpo, o passageiro é a alma, o cocheiro é as emoções, é a mente, e os cavalos são as emoções. E se você não conseguir trabalhar as suas emoções, você vai ter uma vida desenfreada. Mas para isso Deus tem colocado pessoas para trabalhar. Pessoa para trabalhar a sua alma. Pessoas para trabalhar o teu espírito. Outros para trabalhar o teu corpo. E nós chegaremos do outro lado. Não mais para chegar do lado do Jordão, mas para chegar na Canaã celestial. E você vai para casa com essas coisas. 3 coisas. Deserto ontem, santidade hoje, maravilhas amanhã. Deserto, pastor, ontem ficou para trás. Santidade agora e maravilhas amanhã. Ouviremos testemunhos de pessoas que entenderam o tema desse congresso e vão
usufruir daquilo que o Deus de paz tem para dar para você. Todos essa noite quero crer que são crentes, mas se tiver alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, ou que quer gozar dessa santidade, a santidade não mistura com pecado, a santidade é ela que separa o pecado, a santidade que faz nos aproximar de Deus. Se alguém quer aceitar ou voltar para Jesus, a oportunidade está aí. Se não tem ninguém, eu quero orar. Antes de voltar o microfone para o pastor, se há entre nós alguém que precisa tomar uma decisão, a carruagem parece que ela desenfreou, e você precisa de alguma coisa da parte de Deus, seja na cura, seja no emprego, seja no casamento. Eu não vou demorar com o meu apelo, porque o horário já me manda parar. Desloca do teu lugar e vem orar comigo aqui na frente. Eu estou crendo que o Deus de paz vai te comanalabaxaia, vai alegrar o teu espírito. O Deus de paz vai curar o teu corpo. O Deus de paz vai curar a sua emoção. Se tem alguém, eu vou orar já. E se tem alguém, rapidamente vem para frente, porque nós não temos o hábito, depois de terminar o culto, ficar orando para ninguém aí embaixo. Se tem alguém, eu estou querendo orar por você agora. 1 minuto eu estou esperando você. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Tu disse que o Deus de paz santifica espírito, corpo e alma. Faça isso, Senhor, em nosso meio. Continua na vida do pastor João, toda a equipe, todos os obreiros, toda a igreja do Metrópole. E nós que viemos aqui hoje e vamos para casa crendo que o Deus de paz vai nos santificar, ou já nos santificou, espírito, corpo e alma. Deus abençoe os irmãos. Que esse final de semana seja literalmente um final de semana de muita alegria e de muita paz. Deus nos abençoe em Cristo.